Olá, meus caros. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma conversa sobre literatura, cultura, história, enfim, viagens, coisas que alimentem a nossa alma. Nesse tempo, que nós estamos vivendo, hoje é dia 18 de junho de 2020, período para nós tão tumultuado, a cada dia um número maior de mortos, um número maior de infectados. Devemos nos próximos 2 ou 3 dias chegar a 1 milhão de infectados, 50 mil mortos e crises, pipocando por todos os lados. E eu, em princípio, tinha pensado, para nesse nosso segundo encontro, falar sobre o absurdo, porque acredito realmente que o contato com a literatura do absurdo, escrita ali no comecinho do século XX, traduza um sentimento nosso hoje muito semelhante ao sentimento que, por exemplo, Kafka, que Alfred Jarry, Samuel Beckett sentiram naquele momento. Mas eu recebi algumas mensagens comentando a minha fala sobre a Hora da Estrela e um pedido de um ex-aluno que eu comentasse sobre um livro em que um livro que eu já havia comentado em aula. Ele já nem presta mais vestibular, mas ele guardou uma frase desse livro, que é: nós podemos mudar tudo na nossa vida se colocarmos um não no lugar certo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. E segundo ele, essa frase acabou guardada em algum lugar ali, na mente dele, e ele tem posto em prática isso. Não sei exatamente em que medida esses nãos estão sendo usados, mas eu achei muito curioso, alguém que foi meu aluno há muito tempo querer ouvir de novo isso. Então eu vim hoje aqui para falar da história do Cerco de Lisboa, um romance de José Saramago. Saramago é uma leitura difícil, não é uma leitura fácil. No entanto, como todas as coisas difíceis, em alguma medida combate as misérias e seguramente reforça o nosso moral, reforça o nosso élan, que é uma palavra francesa, para designar essa energia interna que nos movimenta em direção ao que quer que seja, em direção aos comprometimentos que um relacionamento amoroso exige, a solidariedade que uma amizade exige e realmente a fibra que um momento como o que nós estamos vivendo exige. Esse livro foi publicado em 1989, portanto é muito recente. Saramago tem uma vida literária, teve uma vida literária muito extensa. Ele já é falecido, ganhou o Prêmio Nobel no comecinho do século XXI. É o único escritor em língua portuguesa a já ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. E eu acho que isso o torna muito importante, embora seja uma escolha difícil se a ideia é falar sobre autores portugueses contemporâneos. Então, há vários nomes: Lobo Antunes, José Cardoso Pires, enfim, há muitas. Victor Hugo Mãe, que é um escritor sobre o qual
muito em breve eu quero falar a vocês. São muitos nomes para escolher. Tá? Agostina Bessa Luiz, que faleceu há pouco tempo, mas hoje eu vou falar de Saramago. Saramago é uma escrita, como eu disse, pesada, né? O primeiro livro de Saramago que eu li, Memorial do Convento, me arrebatou profundamente. É um livro que nos toca de maneiras variadas. Nos toca brasileiros, né? Nos toca porque fala, né, do destino de quase todo o ouro que foi retirado daqui, já que é a história da construção do convento de Mafra, uma promessa que Dom João V tinha feito caso ele tivesse um filho. Se ele tivesse um filho que nascesse com saúde, ele construiria. E é um prédio maravilhoso, né? Com uma igreja, logicamente, que está entre as mais bonitas da Europa, e um prédio do convento que é, né, mais de 40 mil metros quadrados de construção. É realmente tirar o fôlego, tirar o ar, nos deixar sem fôlego. Mas Saramago sempre foi um desafio, porque é uma escrita com uma pontuação própria, há um quê meio de barroco no texto. Mas textos são feitos para mexer conosco. Eu não diria que História do Cerco de Lisboa seja a primeira leitura de Saramago indicada. Eu indicaria talvez Jangada de Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, mas esse livro tem, História do Cerco de Lisboa, tem um poder diferente, porque ele fala diretamente conosco. Não que os outros não falem, mas eu acho que ele fala sobre alguma coisa muito importante nesse momento, que é quando na nossa vida é preciso dizer não. Quando na nossa vida é preciso que nós paremos tudo e digamos, chega. Tá? Eu coloco um não nesse ponto, e desse ponto em diante o caminho vai ser totalmente diferente. A história começa com um revisor, Raimundo da Silva, conversando com o autor de um livro de história sobre o Cerco de Lisboa. O Cerco de Lisboa é um fato real, aconteceu em 1147, começou no dia 1º de julho de 1147, foi até o dia 31 de outubro. E foi bem sucedido na história, porque os cavaleiros cruzados, das segundas cruzadas, resolveram apoiar Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, na empreitada de cercar os árabes na Cidadela, que hoje é o bairro da Alfama, lá em Lisboa, e ajudá-los a vencer, e ajudar os portugueses, a vencê-los. Tá? E eles estão lá conversando sobre o que é a revisão, o que é a escrita, e Raimundo da Silva está inquieto. Raimundo da Silva é um homem dos seus 50 anos, muito metódico. Nós aqui no interior de São Paulo usamos a palavra sistemático para descrever pessoas assim muito metódicas. Um homem muito metódico ou sistemático. Ele mora no bairro da Alfama, Lisboa, numa casinha humilde, tem uma vida regrada, né? A vida dele é simples. Então, a diarista, né, que no livro chama Mulher a Dias. A mulher a Dias vem, faz a limpeza, a arrumação, deixa uma sopa pronta para ele. E alguns dias da semana ele desce o bairro da Alfama, que é um bairro como se fosse um pequeno morro, né? Mas não tem nada a ver com os nossos morros aqui no Brasil. E ele vai a um restaurante, ele vai ao teatro e, eventualmente, encontra prostitutas. É um homem que está sofrendo com o envelhecimento.
ele pinta o cabelo para tentar disfarçar. E eu não sei se vocês já perceberam, mas homens que pintam o cabelo, em geral, não têm a mesma habilidade das mulheres. Então, um homem de cabelo pintado parece uma Barbie envelhecida. Né? É meio esquisito. Mas ele é um sujeito assim, né? Muito competente como revisor, muito crítico. A revisão dele não é só uma revisão gramatical. Ele estuda o assunto para encontrar leves incoerências, encontrar falhas no texto. Então é um trabalho muito importante que ele faz. E muito atormentado, né, por alguma coisa que ele não entende e tem a ver com a angústia existencial, porque a existência, de alguma forma, é sufocante, né? Nós vamos existindo, mas essa existência suprime a nossa essência. Se eu perguntar a você, quem é você? A resposta não é o essencial, é o existencial, o que você vai me retornar. Então, ele está particularmente incomodado com um trecho que diz mais ou menos assim: e então os Cavaleiros Cruzados decidiram ajudar Dom Afonso Henriques. Ele já terminou a revisão, mas aquela frase ali está incomodando. E ele vai lá e faz aquela, né, faz um debreatur e mete um não. Coloca um nãozinho ali. Fecha tudo, manda para a editora. Já sabendo que vai dar algum problema. Mas ao pôr aquele não, é como se ele tirasse um espinho cravado na carne. E o não sai. 13 dias depois ele é chamado à editora. Fazem uma reunião muito séria com ele, dizem que reconhecem o trabalho dele como revisor, que ele tem colaborado com a editora há muitos anos, mas que ele havia cometido um problema, um erro, ele não entendia o que era, e, enfim, nem tinha muito o que entender, mas era fato que ele havia dado um problema, porque confiavam tanto no trabalho dele que receberam, mandaram, né, a tipografia digitar as mudanças e mandaram para a gráfica, e o livro estava pronto. E foi só naquele 13º dia, 12º dia, 13º é a reunião, perceberam um pouco antes, que alguém foi reler o livro e aí viu aquele não no meio, e o não muda toda a história. Porque depois do não, aquela história não faz sentido. Porque ele põe só um não. Só que depois tem as cenas dos cavaleiros ajudando os portugueses. O Luiz da Silva diz que não tem, o Raimundo da Silva, desculpa, diz que não tem explicação. Ele não sabe dizer o que aconteceu, lamenta, pede desculpas, se sente meio preparado para ser demitido, mas o diretor da editora diz que não vai ser demitido, mas que por um tempo ele vai ser supervisionado, e é aí que ele conhece a doutora Maria Sara. E como posso dizer, é constrangedor, né, quando alguém numa carreira muito produtiva, uma carreira muito rica, de repente se vê na condição de supervisionado por alguém. Ele fica irritado com aquilo, né? Ele pensa, prefiro ser mandado embora, começar minha vida em outro lugar, mas ser supervisionado, né? Uma moça mais jovem. Bom, ele vai para casa e continua. A editora manda outros trabalhos para ele e ele vai tocando o trabalho. Um dia, a doutora Maria Sara o chama para um almoço e ele, claro, comparece, né? Ela é a supervisora dele e ele fica muito incomodado porque ele se atrasa e não é comum dele se atrasar, ele tem que pegar um táxi e o orçamento dele não comporta isso, e para piorar ele se molha, ele não gostava, né, de se molhar, então ele se sente um sujeito meio embaraçado, né, envergonhado, e ela tenta deixá-lo confortável, fala que está tudo bem, e aí quando eles se acomodam numa mesa,
ela pega um livro, a edição que foi impressa, né, e diz para ele: Tó, esse livro é seu. Ele fala: como assim esse livro é meu? Ela diz: bom, nós imprimimos, né, os livros com todos os seus comentários, mas em todos eles nós colocamos uma errata, um papelzinho no meio, dizendo, na página tal, onde se lê. Os Cavaleiros Cruzados decidiram não ajudar Dom Afonso Henriques, leia, os Cavaleiros Cruzados decidiram ajudar. Ela diz: espero que você entenda como isso foi embaraçoso para nós. Não obstante, essa história aqui é sua. Ele fala: eu não estou entendendo o que a senhora quer dizer. Ela fala: você imaginou uma versão da história em que os portugueses decidiram não ajudar. O que eu proponho a você é o seguinte: do ponto em que você pôs um não, escreva a sua história. Ele diz: a senhora está fazendo uma piada comigo? Ela diz: não. Eu estou o convidando a, pela primeira vez na vida, deixar de ser revisor e passar a ser autor. Ele demora a entender, mas finalmente entende. Ela está, objetivamente falando, dizendo que é interesse da editora escrever uma versão, como se fosse um romance histórico, no qual os portugueses vencem os árabes, ou pedem para os árabes, também poderia ser, sem a ajuda dos cruzados. Ele titubeia um pouco antes de aceitar, diz que vai pensar, mas no final das contas aceita. Ela diz que ele vai ter que tocar o trabalho dele de revisor junto com o de autor, e ele continua. Aí o livro ganha, não é, uma velocidade e um sabor interessantes, porque o Raimundo da Silva se empolga com o ser autor. E esse, para mim, é o ponto que interessa. Claro, eu vou terminar meus comentários sobre o livro, mas é um ponto que eu acho que precisa ser discutido. E acredito que foi essa a razão, né, do meu ex-aluno solicitar que eu voltasse ao livro para, enfim, né, pudesse ouvir uma discussão sobre isso. Eu acredito, eu falei isso em aula, que eu acredito na tese de que muitos de nós somos apenas revisores. Em que sentido? A existência está pronta. Eu não conheço você. Quer dizer, pode ser que eu te conheça, mas em geral eu não conheço as pessoas que assistem aos vídeos que eu gravo aqui. Então eu não sei se você é homem, se você é mulher, eu não sei a sua idade, eu não sei a sua profissão. Mas uma coisa eu sei, que do momento em que a sua existência no útero materno foi constatada, alguém trilhou um caminho que você vem percorrendo até hoje. Porque eu também faço isso. É como se tivessem entregado um roteiro. Você cresceu, em algum momento foi para a escola, na escola você foi cumprindo etapas, sem muita liberdade de existir fora daquele corredor. Então a gente vai caminhando no corredor. Chega um momento em que a escola acaba, há uma espécie de bifurcação, uns podem estudar no nível superior, outros vão direto para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, uns vão trabalhar para os outros, uns vão empreender, podendo, né, mudar de ideia. No nível superior, em algum momento também acaba a formação, a gente vai para o mercado de trabalho, podendo ser mais ou menos
intelectual nesse trabalho, e eu falo intelectual no sentido de pensar os fazeres, pensar o existir. Mas quase todo mundo mais existe do que reflete sobre a existência. Somos todos revisores. Poucos de nós, de fato, têm a força, a energia para romper com a amarra existencial e partir em direção a alguma coisa que é mais essência do que existência. E ser autor era, para Raimundo da Silva, estar no lugar da essência e poder criar uma existência livre. Sartre, né, dizia que nós somos condenados, estamos condenados à liberdade. Mas no fundo é uma condenação à liberdade de fazermos qualquer escolha, mas independentemente da escolha que fizermos, voltamos ao mesmo lugar. Seguimos a trilha que nos foi estabelecida. Bem, de volta à história, Raimundo da Silva pesquisa muito, lê muito, para poder criar coerência. Afinal, com a recusa dos cavaleiros cruzados, os portugueses vão ter que, enfim, dar um jeito. Tá? E aí é muito interessante, porque ele cria uma perspectiva de visão, né? Como se fosse uma visão narrativa de dentro da cidadela, por um homem cego, que anuncia, né, as orações aos árabes, e do ponto de vista externo, a um narrador que tem uma visão panorâmica dos acontecimentos. Então, há muitos detalhes curiosos. Um que chama muito a minha atenção, e acho que entra no campo em que a literatura nos convida constantemente a reflexões. Os cristãos, durante a Idade Média, chamavam de bárbaros os povos não cristãos. No entanto, ali, ano de 1147, fica muito patente, fica muito evidente que se bárbaro está relacionado à barbárie, e a barbárie quer dizer, entre outros significados possíveis, um nível civilizacional inferior. Tá? Ao compararmos a cultura, o refinamento, o modo de vida dos árabes cercados naquela cidadela e dos cristãos, o modo, a crueldade, né? Árabes eram cruéis? Eram. Mas os cristãos extrapolavam. Tanto que qualquer negociação entre os cristãos e os árabes estava inviabilizada, porque meses antes, Dom Afonso Henriques ele havia atacado Santarém e os seus homens barbarizaram as mulheres, os homens, crianças. Então muita gente que fugiu de Santarém e chegou a Lisboa, chegou mutilado, testemunhando os horrores que a cristandade tinha provocado em Santarém. Então isso cria uma situação difícil. E o Raimundo Silva, desculpa, né? Ele vai tecendo essas peças, né, e encaixando para criar uma ideia coerente, ao mesmo tempo que ele e a doutora Maria Sara vão se enredando num apaixonamento. Tá? E a história vai caminhando. Eu creio que há detalhes sobre uma história em particular envolvendo uma mulher e um homem que na história do Cerco de Lisboa tem seus destinos cruzados de uma forma muito curiosa,
E há de um certo ponto em diante, a história, não é, do Raimundo Silva e da doutora Maria Sara é reflexo ou faz reflexo na história desses dois personagens que ao final de tudo também ficam juntos. Tá? Toda essa parte de enredo me interessa menos. E eu gostaria que esse livro fosse instigante para você, de novo, pela ideia do não. Em que momento da nossa vida nós conseguimos seguir caminhos diferentes? Tá? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Vá ao livro. Tá? Das muitas dores que uma situação como essa pode nos causar, é preciso saber encontrar também os louvores. Penso eu que a gente esteja vivendo, né, um momento de maior contato com filmes, com séries, podendo conversar mais, precisando, na verdade, conversar mais. Porque talvez no começo, o que a gente está passando seja até mais interessante para introspecção. Mas de um momento em diante, a introspecção não interessa. A introspecção não nos alimenta. Precisamos conversar. Mas nem sempre temos com quem conversar. Podemos conversar com livros. Pensa nisso. E a gente se encontra aqui em breve. Lembra que eu falei no nosso último encontro? Guardem a ideia do estrangeiro. Falaremos sobre um livro com esse título na nosso próximo passeio, nossa próxima viagem pelas obras, pelas histórias, pela vida. Por que não? Tudo bem? Isso aí, meus caros. Tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana.